Boa noite a todos. Vamos começar mais um do Papo de Engenheiro. E eu queria começar agradecendo a todos que estão presentes, né, que estão assistindo a nosso bate-papo aqui. E agradecer também ao engenheiro Almeres por ter se disposto a participar e estar contribuindo com a nossa jornada aí, né? Esse quadro ele faz parte da primeira jornada de engenharia mecânica da UFOB, né? Meu nome é Felipe, eu sou vice-coordenador do curso de engenharia mecânica da UFOB Campus Lapa. E eu vou conduzir esse bate-papo aqui com o Almeres, né? Nosso entrevistado de hoje, engenheiro Almeres Alves da Silva, ele é engenheiro na Transpetro. E aí eu queria, Almeres, está me escutando? Perfeito, Felipe. Estou ouvindo bem. Então, Almeres, a gente vai começar, a ideia é que a gente consiga passar para o pessoal que está assistindo, como é que foi a caminhada até chegar até onde você está agora, e o que é que você faz, né, na Transpetro, como engenheiro mecânico. E aí eu queria que você começasse falando um pouco da sua jornada, e o que é que você fez até chegar a ser engenheiro da Transpetro? Ok, Felipe. Primeiramente, agradeço aí o convite, né? A você, o colegiado aí da universidade. Acho muito proveitoso, né? Um evento como esse, né? Infelizmente não pode ser presencial, né? Devido às circunstâncias atuais, né? Mas como a Camila falou no início, né? É hora de se inventar, né? Reinventar, né? Então a gente fazer coisas novas aí, aproveitar os recursos que nós temos disponíveis, né? No caso a internet hoje, felizmente tá bem acessível, né? A boa parte da população e a gente consegue dar continuidade a esse tipo de trabalho. Então é muito proveitoso, não tenho dúvida que isso é bem-vindo para todos os formandos, né, os engenheiros aí, os futuros engenheiros e os engenheiros que já estão aí no mercado há um tempo. Tá? Então agradeço mais uma vez o convite, né, e boa noite a todos e espero que gostem do bate-papo. Bem, com relação à minha trajetória, eu sou engenheiro mecânico, né, formado na UFRN. Entrei em 2004, janeiro de 2004.1, né, como chama o primeiro semestre, e me formei em 2009. Né, portanto, estou fazendo agora, vai fazer 11 anos aí de formado, né, como engenheiro. Desde então eu trabalhei quase toda a minha carreira na área petrolífera, né. Iniciei em 2010, né, na refinaria de Manaus, ainda como terceirizado, né? Eu me formei em agosto de 2009, passei uns 3 meses em Natal, e aí, na sequência, recebi um convite para atuar como engenheiro mecânico na refinaria de Manaus, mas como terceirizado, né? Fiquei lá por um tempo, e nesse meio tempo eu já tinha sido aprovado um concurso público para trabalhar em Rondônia, Porto Velho, né? Onde eu tenho família, e era um concurso da Secretaria de Saúde, né, como engenheiro mecânico da CESAL, Secretaria de Saúde do Estado, né, de Rondônia. E fui para lá, passei um tempo, fiquei 3 meses como terceirizado na refinaria e fui convocado para o concurso e passei e fui para lá. Fiquei pouco tempo, né, não gostei da atuação na área pública no estado de Rondônia, né, por motivos diversos, né, talvez o perfil não fosse mais adequado ao meu. E aí pedi exoneração, né, e voltei para a iniciativa privada, né? E voltei a trabalhar na refinaria, consegui uma nova vaga, uma recolocação na refinaria de Manaus, também como terceirizado, né? Voltei para lá depois de 6 meses e fiquei por volta de um ano e pouco mais um ano e pouco na refinaria de Manaus como gerente de projetos, né? Eu iniciei como fiscal de campo e depois eu passei a fiscalizar, a gerenciar projetos na refinaria, né? Uma carteira de projetos da área de engenharia, fazendo obras diversas dentro da refinaria, né? Paradas de obra e melhorias, né? Novas instalações. E aí, nesse tempo, passei no concurso da Transpetro, né? Que é a Transpetro, para quem não conhece, é a subsidiária da Petrobras, responsável pela área logística, né? Desde a parte marítima, né? Com os navios transportando petróleo bruto e diversos produtos, né? Refinados, acabados. E também é responsável pela parte de terra, né? Que é a transmissão, o transporte, na verdade, de petróleo bruto também, né? Por dutos, né? Entre refinarias, entre terminais e o abastecimento entregando até os terminais que são da distribuidoras. E a parte de gasoduto também, né, que faz aí a entrega o transporte de gás natural entre as diversas regiões do país. E essa minha entrada na Transpetro se deu no ano 2012, né, em setembro, outubro de 2012,
quando eu fui fazer o curso de formação no Rio de Janeiro. Fiquei por volta de 10 meses no Rio de Janeiro fazendo curso de formação e voltei para Manaus, né? Passei por volta de 2015, por volta de mais 4, quase 5 anos na refinaria de Manaus, né, no terminal, na verdade, agora como engenheiro mecânico da Transpetro, dentro da refinaria, né, iniciei como terceirizado e depois entrei como é, engenheiro da Transpetro, né. 2 anos depois de estar na Transpetro, fui promovido a gerente do terminal, né, entrei inicialmente como gerente de operações e manutenção do terminal de Manaus, dentro da refinaria, e na sequência, 2 anos depois, passei para a manutenção do terminal, já era da manutenção, mas eu deixei de lado a operação e assumi o gasoduto Urucu-Manaus, né, na região amazônica, também na manutenção. E fiquei mais 2 anos. Isso até 2018. E após isso eu fui para a Bahia, né, passei um tempo em Salvador, morando em Salvador e trabalhando em Madre de Deus, como gerente de pequenas obras, né, a área de implantação de projetos. Né. Já tinha atuado na parte de obras como terceirizado e depois eu virei como gerente de projetos de pequenas obras, né, pequenas porque tem um limite dentro da companhia, né, que ele considera como pequenas e um limite orçamentário, e a partir de então um valor maior como grandes obras. E hoje estou no Espírito Santo, na cidade de Vitória, capital. Por motivos pessoais, eu pedi para largar a gerência em dezembro do ano passado, dezembro de 2019, por motivos aí pessoais, né, a minha esposa veio transferida para cá, que também é funcionária da empresa, e aqui eu vim como engenheiro, né? Eu pedi para largar a gerência por questões da família mesmo, e hoje estou atuando na área de offshore aqui no Espírito Santo. Então, um resumo aí da minha trajetória pode ser dito aí dessa forma. Muito bom, mas uma trajetória realmente muito, muito bonita. Eu queria saber de você, você falou a questão inicial, aí você foi para aqui, cidade mesmo? A E primeira... assim que me formei, eu fui chamado para trabalhar em Manaus, né, como terceirizado. Aí depois fui para Porto Velho, Rondônia, e voltei para Manaus, né? Então fiquei um bom tempo aí na região norte. Pronto, uma coisa que eu achei interessante isso aí é que muita gente acha que eu vou formar engenharia mecânica e eu vou trabalhar na minha região aqui, né? E assim, não é uma coisa que geralmente acontece. Eu queria que você falasse assim, o que é que isso foi importante para você, né, de você ter aceitado, você conseguiu essa oportunidade e ter aceitado, mesmo sendo distante de onde você morava, o que é que isso pode contribuir para você na sua carreira, né? Tá. Alguns hoje em dia, né, quando eu conto assim o meu deslocamento dentro do país, alguns colegas me chamam de nômade, né? Porque eu já me mudei, já morei em várias cidades, várias regiões, e sempre eu falo para todos que um convite desse quando eu tenho para me mudar, é lógico que de início a gente vê um impacto, né? Pô, a mudança, será que vai ser boa? A cidade, como é que vai me recepcionar? Como é que vai ser o trabalho em si? Mas eu sempre trago para mim como sendo um grande aprendizado, um grande momento da gente deixar de passar a fazer coisas novas, né? Com a visão diferente, né? Talvez, às vezes, até a atividade é a mesma, né? Mas pelo fato de você estar numa outra região e estar numa outra gerência, mesmo que a atividade seja similar, seja a mesma no papel, né? Mas é uma forma da gente inovar, de fazer algo diferente naquela sua nova atribuição. E no meu primeiro convite, né, de passar de Manaus em 2000 e sair de Natal para ir para Manaus em 2010, foi o grande impacto, né? Eu já tinha saído uma primeira vez quando fui morar fora do país no intercâmbio, mas dessa vez foi assim, o convite foi, pô, agora é de vez, né? Agora é para valer, né? Assim, morava na casa da mãe, né, com todos os benefícios que todos conhecem aí de estar na casa da sua família e passei a morar fora. Então teve o choque inicial, mas sem dúvida nenhuma foi muito engrandecedor, né? Então eu digo a você, a qualquer engenheiro que está se formando, né, que acabou de se formar e receber um convite, avalie bem, mas eu trago como experiência pessoal e como dica, né? Pense bem como sendo algo que vai ser positivo para a sua carreira, né? Assim, não pense só pelo fato do deslocamento, pelo fato de você estar longe da sua família, que muitas vezes tem a sua dificuldade, sem dúvida. Mas pense como algo que vai trazer um benefício grande na sua carreira, né? E isso para mim, pessoalmente, foi, sem dúvida nenhuma, em todas as mudanças que eu passei, sempre eu trago alguma coisa positiva nelas, né? Então, assim, de cara, lógico, repito, é um choque, né? A mudança em si traz para o ser humano a dúvida, né, do que vai ser no dia da manhã, mas eu, como experiência, e se eu puder dar essa sugestão,
avalie bem, mas pensando sempre como sendo uma possibilidade de fazer talvez a mesma atividade, se você tiver, dependendo da sua região, de uma forma diferente e de forma mais positiva. Tem a questão também do crescimento pessoal também, né? Você vai conhecer novas Sim, culturas, comportamentos diferentes, soma muito, né? sim, com certeza. Eu conheço a Almeri já aí do tempo da graduação, claro que eu estava entrando, ele estava saindo, mas Exato. conheço ele. É, eu sei que ele participou de projetos de extensão e eu queria saber de você, Almeida, o que é que esse tipo de projeto, né? Por exemplo, os projetos SAI e outros projetos também, de pesquisa, o que é que isso pode contribuir para a carreira do estudante? Se é interessante que ele faça ou se ele fique só nas disciplinas, o que é que isso aí tem um ganho para ele? Olha só, eu aconselho com quem eu falo, né, assim, que eu falo da minha história dentro da universidade, na UFRN, eu participei do projeto Aerodesign em 2005, de 2005 a 2007, se eu não me engano. Trago, assim, como positivo, né, 100% positivo o aproveitamento dentro de um projeto como esse, né. Lógico, é uma atividade a mais, as disciplinas que nós temos no dia a dia da faculdade nos requer aí um bom tempo, né, uma dedicação grande, né, no estudo, nos deslocamentos para as aulas, aquela pessoa que gosta mesmo de estar pesquisando, né, estar estudando mais a fundo cada disciplina, porém, a parte prática, né, no caso aqui falando pelo aerodesign, que foi a minha grande experiência dentro da universidade, sem dúvida nenhuma, é muito positiva, né? Então eu trago aqui para cada um de vocês que puderem, tiverem tempo ainda de, não sei, alguns devem estar no início da faculdade, outros talvez já no final, mas aqueles que puderem participar, sem dúvida nenhuma, né? Você é um projeto que traz assim um grande benefício, né? Tanto o aerodesign, tem o Minibaja, tem outros projetos aí que atualmente devem estar, devem ter sido inseridos aí na carteira das possibilidades de das universidades, né? Então, assim, no meu caso, que eu participei do projeto Aerodesign, sem dúvida nenhuma, é um projeto de grande valia para cada um de vocês, né? Puder, participe, né? Lá eu pude, particularmente, falando da minha experiência, pôr em prática aí vários conhecimentos que nós adquirimos aí na sala de aula, né? Eu estava no terceiro, no quarto semestre da faculdade, então no início, logicamente, estava nas matérias básicas, né? Mas como exemplo aqui eu posso citar aqui o caso de estática, né? Eu estava particularmente no terceiro semestre pagando a disciplina de estática, né? E lá a gente estava vendo aí como é que funcionava os carregamentos em vigas, em treliças. E no projeto de design, para quem não conhece, né? O projeto de design só um parênteses aqui, onde você fabrica, em resumo, um avião de controle remoto, né? Mas que não é o aeromodelo como muitos, para quem eu explico, acha que mas é um avião de controle radiocontrolado que você tem que ter o máximo de eficiência estrutural, que é o quê? Um menor peso possível e ele transporte a maior carga possível, né? E nele você tem que fazer o dimensionamento. Então a gente estava pagando disciplina de estática, resistência dos materiais, e lá eu estava podendo pôr em prática aí cada uma dessas matérias, né? Mas na sequência, desenho técnico também, né? Foi onde eu aprendi bem a parte de AutoCAD, né? Tive que pesquisar livros, conversar com colegas do trabalho, colegas da universidade, do próprio projeto Aerodesign, que também estava aprendendo a disciplina, colegas do Minibaja que ficava num laboratório ao lado, e assim por diante, né? Disciplinas que a gente não viu na faculdade, mas que a gente teve que também correr atrás, como algumas disciplinas da aeronáutica, né? Então a gente teve que buscar livros, pesquisar, enfim, diversas bibliografias, internet, para poder fazer os projetos, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, né? O conhecimento adquirido num projeto como esse, eu recomendo a cada um de vocês, né? E eu, assim, trago o projeto, eu dividi, assim, a análise vamos considerar a contribuição que esse projeto me deu para o dia de hoje, né? Eu divido aqui em três categorias, né? A primeira como sendo o conhecimento técnico, né? Que é isso que eu falei a vocês, né? Que foi no caso de de ter sido possível pôr em prática as disciplinas que nós vínhamos aprendendo na ocasião, né? Semestre a semestre nós tínhamos diversas disciplinas e através delas nós íamos colocando em prática aí nos projetos das aeronaves. Competências pessoais, né? Que aí eu trago muito para minha carreira hoje em dia, né? Que já atuei como gerente por 4 anos. A gestão pessoal e a gestão que eu chamo de autogestão, né, e a gestão da equipe, né? Então eu já trabalhei com equipes, né, como gerente dentro da companhia de 34 pessoas, né, entre terceirizados e próprios, funcionários próprios que a gente chama de carreira, né? E já tive equipes menores, fixas de 4 pessoas, porém com obras que a cada obra nós tínhamos aí um pico de pessoas trabalhando no campo
Então, no projeto, eu pude particularmente agregar esse conhecimento e pôr em prática hoje na minha carreira como gerente, né? Então, eu tive esse aprendizado na época, relacionamento com pessoas, né? Dentro da equipe, né? Nós tínhamos conflitos, sem dúvida nenhuma, qualquer equipe, qualquer pessoa que conviva com outra durante muito tempo vai apresentar divergências de conhecimento, de ideias, e lá a gente aprendia a se sobrepor a cada um desses conflitos, mas também tivemos muitos momentos bons, né, de aprendizados, de brincadeiras também dentro desse projeto, e isso também, esse relacionamento com pessoas, para mim, hoje, que é o que eu mais faço aqui, né? A gente dentro da empresa tem que saber se comunicar, não é só fazer o trabalho técnico, é saber se comunicar com qualquer pessoa, de qualquer hierarquia, né? Qualquer nível hierárquico. A gente tem que saber lidar. E isso eu tive esse conhecimento dentro da universidade, né? A gente tinha reuniões fora do projeto com professores para buscar dinheiro, para agendar transporte, para conseguir patrocínios, demos entrevistas na TV local, enfim, isso aí, sem dúvida nenhuma, eu trago como grande contribuição. Um grande ponto aí foi o fato de aprender a trabalhar sob pressão, né? Quem conhece o projeto, quem está aqui na reunião, que eu sei que participou do projeto junto comigo, vai poder falar também do que é trabalhar sob pressão, né? Você passar noites e noites sem dormir ou dormindo pouquíssimas horas, e quando dormia, era dormir no chão da faculdade, né, para poder dar conta no dia seguinte do trabalho pendente, né, da proximidade que estava da entrega de um relatório, da entrega da viagem propriamente dito, e isso nós tínhamos prazo a cumprir, e se a gente passasse batido em qualquer desses prazos, a gente perderia o ano, né, então, assim, dorme pouco, e a recompensa vai vir no final, e essa recompensa veio por diversas vezes, aí a equipe Carcará foi campeã nacional e internacional, né, e esse é um grande mérito para toda a equipe, e para cada um de vocês que tiver essa oportunidade, que puder ter a sensação, você vai ver o quão bom é você dar o seu suor, cansar e poder ter o retorno, que é o sabor da vitória. Isso é muito bom. É, Pode falar. não, pode continuar. Tá. E o terceiro ponto que eu trago aí dentro da contribuição desse projeto para minha vida, aí é um lado mais pessoal, foi onde eu conheci a minha esposa, né? Na época namorada, e hoje estou casada com ela, né? A gente conheceu dentro de um projeto Aero Design na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É isso, Felipe. É importante, assim, na universidade aqui a gente tem alguns projetos de extensão. Tem o Aerochico, tem o Corubage, né, que é da equipe do Baja. Aí tem a Power Júnior também, que é uma empresa júnior que trabalha com projetos de engenharia. E a participação nesse tipo de projeto, entre outros projetos, né? Mas a participação nesse tipo de projeto, ele traz, além do amadurecimento profissional, ele traz também um amadurecimento pessoal também, né? O pessoal Sim. acaba melhorando em algumas coisas, até na vida pessoal mesmo, né? Almeida, eu queria saber de você, a gente tem um pensamento sempre que a indústria de petróleo, quem vai trabalhar é o engenheiro de petróleo, né? Mas eu queria saber de você o que é que o engenheiro mecânico ele faz na indústria petroquímica. Vamos lá. A engenharia mecânica por si, ela tem o leque de aplicação da engenharia mecânica é enorme. Dentro da indústria petrolífera, o que eu posso trazer aqui de áreas de atuação, né? No meu caso aqui, hoje eu estou atualmente atuando numa gerência de offshore, né? É uma gerência que tem um terminal marítimo, né? Com uma monoboia. Monoboia, acho que pouca gente talvez vá saber do que se trata, né? Um equipamento marítimo, né? A 4, 5 quilômetros da costa, do terminal, por onde os navios carregam e descarregam petróleo para o terminal, né? Tem os dutos subterrâneos e por meio dessa monoboia, um equipamento com 15 metros de diâmetro, flutuante, preso por correntes no fundo do mar, os navios atracam nela e fazem a carga e descarga do produto que vai para o terminal e, por sua vez, para as refinarias. Esse equipamento, hoje, a minha atuação nela é manutenção offshore, submarina, né? A gente atua muito com mergulhadores fazendo atividades subaquáticas, dando manutenções diversas, né, nesse equipamento. E, por sua vez, na minha gerência também tem a parte operacional. Como eu já tenho muita experiência na parte operacional e manutenção como gerente, eu também apoio a gerência no quesito operacional,
porém eu tenho um viés maior para a área offshore, né, que é onde hoje nós temos atuação nessa monoboia, no Espírito Santo, propriamente dito, porém nossa gerência também atende Aracaju, né, e também o Rio Grande do Norte, lá em Guamaré. Nós temos lá quadros de boias, que são equipamentos similares, né, que ficam a 25 quilômetros de distância da costa marítima, né, onde os navios também fazem a sua movimentação de petróleo para as refinarias e terminais, né. Então, hoje eu tenho essa atuação, eu tenho uma atuação direcionada para essa atividade, para essa área. Porém, né, dentro da companhia nós temos engenheiros atuando em diversos setores, né. Temos a área de confiabilidade, né, que aí nós temos atuações diversas, né, com profissionais ligados a verificar como é que estão as, citar um exemplo aqui, manutenções, digamos, corretivas de um determinado equipamento. Nós temos aqui equipamentos críticos que qualquer falha, os engenheiros de confiabilidade precisam atuar. E a atuação deles não é a atuação direta no campo para colocar a máquina em funcionamento, né? Vamos dizer assim, eles trabalham pensando, digamos, a um longo prazo, né? Por que essa máquina está falhando? Não é simplesmente fazer aquela corretiva, né? Eles estão atuando na confiabilidade do equipamento como um todo para garantir que novas falhas não venham a acontecer, né? Esse é um exemplo de uma atuação. Nós temos também engenheiros mecânicos, né, falando só pela área da mecânica, atuando na área operacional. Foi onde eu comecei, né? Quando eu entrei em Manaus pela Transpetro, eu fui a trabalhar como engenheiro de operação, né, no terminal de Manaus e no terminal de Coari. Então lá eu ficava ligado diretamente às operações de carga e descarga dos produtos, né, e não a manutenção, esquecendo a manutenção naquele momento. Mas eu tinha que prever vazões de produtos, evitar contaminações, né, linhas dedicadas a cada tipo de produto que não pudessem ser compartilhadas, né? Eu tinha que ter essa atenção, né? Tancagem, como é que a gente fazia as operações de tancagem para prever, de acordo com o cenário nacional de necessidades de produtos, quais tanques nós tínhamos que disponibilizar, com que volumes, para cada tipo de produto. Enfim, essa é um outro viés da atuação do engenheiro mecânico dentro da companhia. A manutenção, como eu também já citei, né, que eu hoje estou dedicado à manutenção offshore, nós temos as manutenções de terra, né, onshore, na qual o engenheiro está lá trabalhando nos planos preventivos, né, ele tem que ver para cada tipo de equipamento quais são as manutenções e suas periodicidades requeridas, né, para evitar que a gente tenha falhas aí ao longo do tempo, que é diferente do engenheiro da confiabilidade. Eu também já atuei como gerente da área de manutenção. Nós temos aí também engenheiros trabalhando na área de projetos, né, projetos diversos também. Eu já participei como gerente de pequenas obras, né, a gente fazia projetos dedicados até 5 milhões de reais por unidade, né, então nós tivemos projetos aí pequenos de 50, 100 mil, mas também tivemos projetos para implementação de até 4 milhões e meio, embora o limite fosse 5 milhões aproximadamente. Esses eram projetos considerados de pequeno porte dentro da companhia. E temos também engenheiros trabalhando na área de contratação, compras de materiais ligados à engenharia, ligados a disciplinas diversas, né? Então nós temos aqui uma ramificação muito grande para a vontade de cada engenheiro, né? Manutenção, operação manutenção terrestre, manutenção offshore, confiabilidade, contratação, compras, projetos diversos. Então, assim, o leque para a atuação do engenheiro mecânico dentro da companhia é muito grande, né? Bem diversificado. Então, assim, tem para todos os gostos, que eu costumo falar. Geralmente, o engenheiro pode trabalhar também, né? Além do trabalho da engenharia normal, né, técnico, tem a parte administrativa também, né? Muitas vezes a gente acha que vai chegar na indústria, trabalhar só na parte técnica e pode ser que você acabe chegando a um cargo administrativo na empresa, né? Isso aí a Sim, gente tem sem que... dúvida, Felipe. outra coisa que eu queria que você falasse, só você falou muito de offshore, onshore, eu queria que você só explicasse para a galera, para ficar claro o que seria isso aí. Pode ser que o pessoal não saiba. Tá, vamos lá. O offshore, né, como a gente fala aqui dentro da companhia, é tudo que é relacionado à parte marítima, né? Ou seja, a gente dentro vamos falar a Petrobras, não só da Transpetro, né, mas a Petrobras como um todo, nós temos aí a parte de plataformas, né, marítimas, né, com lâminas d'água diversas aí para atuação, plataformas flutuantes, fixas, FPSOs, que são navios, né, digamos assim, navios plataformas, e
a offshore toma conta disso aí, né? Então, no meu caso, hoje eu estou na manutenção offshore, né? Temos as operações offshore, temos tudo isso que eu falei, contratação, compras para a parte offshore, que é tudo relacionado à parte marítima, à parte de água, vamos resumir assim, e nós temos todas as atividades repetidas para a parte onshore, né? Que são terminais, refinarias, dutos, oleodutos e gasodutos, estações de bombeamento, estações de compressão. Então a gente divide basicamente em linhas gerais, onshore e offshore, é o que está dentro da água, o que está na água, né, flutuante ou não, e o que tem fora da água, que é no caso na terra, que é a parte onshore. Em resumo, a gente pode caracterizar essas duas áreas como dessa forma. É muito bom. Eu queria saber, Almeres, se você conseguiria fazer alguma relação, assim, é o que foi visto na faculdade e o que realmente você está aplicando aí, fazer alguma relação entre as disciplinas, né, assim, e as disciplinas contribuíram para o seu trabalho atual, né, assim. Sim, sem dúvida, Felipe. Eu me lembro antes de eu me formar, alguns engenheiros já formados naquela época, 2009, 2010, trabalhavam em algumas áreas que, pô, para que você está estudando essa disciplina se aqui a gente não vai, depois que formado, não vai ter aplicação dela, né? Discordo, né? Porque assim, cada disciplina, cada profissional, dependendo da sua atuação, vai ter uma disciplina que vai mais se adequar à sua atividade, né? No meu caso aqui, hoje eu trabalho muito com, não atualmente, mas já trabalhei desde que eu entrei na companhia, muito com mecânica dos fluidos, sem dúvida nenhuma, para a gente poder calcular vazões e pressões operacionais, né, máximas admissíveis por cada duto, ligado à mecânica dos fluidos, né? A gente fazia cálculos também de resistência dos materiais, né, ligados aí para a gente poder verificar as resistências dos dutos para aquelas operações, para aquela pressão e vazão que nós estávamos determinando em cada PMO, né, que eram os procedimentos mútuos operacionais de cada unidade. Então, basicamente, no meu caso, até então, na companhia, eu trabalhei muito com essas duas disciplinas, a mecânica dos fluidos e resistência a materiais. Mas temos aplicações diversas, né, na termodinâmica também, especificação de materiais também é o caso aqui da nossa companhia. E para quem trabalha, de fato, na área de projetos, né, aqui eu não trabalhei com elaboração de projetos de grande porte, mas com projetos pequenos, né, até 5 milhões. Tínhamos aí vários projetinhos, inclusive da área embora não seja não seja civil, né, mas eu tinha um engenheiro civil na minha equipe e eu também tive um pouco do conhecimento da área civil na ocasião quando eu estava trabalhando em Salvador, Madre de Deus. Então, assim, para cada área que você estiver trabalhando, você vai ter, logicamente, uma disciplina que mais vai se adequar àquela atividade, né? No meu caso, eu sempre aqui, desde que eu entrei na companhia, eu trabalhei muito com essas 3 disciplinas, 4 vou colocando com seleção de materiais, como sendo aquelas, digamos, disciplinas-chave. Então, assim, no passado, antes de informar que alguém falava, não, essa disciplina você não vai usar nunca. Não é isso, né? Se você não trabalhar naquela área, dificilmente você vai ter uma aplicação, mas, no geral, as disciplinas você leva bem, porque, assim, dependendo, o mundo é muito dinâmico, né? Hoje você está trabalhando aqui, como no meu caso, eu trabalho muito com essas disciplinas que eu relacionei, mas amanhã eu posso estar no outro setor, numa outra empresa que vai me requerer um outro viés de aplicação de matérias, de disciplinas aprendidas na faculdade, né? Então, eu acho que deu para responder a sua pergunta. Eu acho que uma coisa importante, às vezes a gente, como você falou, assim, o pessoal menospreza, essa disciplina aqui eu não vou utilizar porque eu vou seguir tal área, né? Mas aí, por exemplo, você chega num caso desse aí seu e você encontra um problema no duto lá, que esse problema pode ir desde resistências materiais, né? Pode ser algum problema realmente do material, de corrosão, como pode ser também problema de escoamento, né? Então você precisa pelo menos ter o conhecimento básico de todas as áreas para você poder descobrir qual é aquele problema. Não é uma coisa que você vai, vou trabalhar com escoamento de duto, então eu só preciso saber mecânica dos fluidos. Você precisa ter um conhecimento pelo menos básico das outras áreas, né? Sim, sim. Eu tenho um exemplo bem particular. Quando eu assumi a primeira gerência ainda em Manaus, a gerência era de operações e manutenção, com 20 e poucos dias que eu estava à frente do terminal da unidade, teve um problema sério lá era um pier, né, o pier onde o navio atracava, e esse pier é preso por correntes e cabos de aço, né, em resumo, são amarras ao fundo do rio, lá que era o Rio Negro. Tivemos o rompimento de uma delas, né, e a gente teve que fazer uma atividade corretiva de urgência, né,
na unidade para poder mergulhar, contratar mergulhadores e poder fazer esse reparo. E aí a gente teve, uma vez recolhido o material, a gente teve que fazer uma breve análise do porquê que aquilo aconteceu, né? E aí, na ocasião, a gente pôde reunir uma mesa, através de uma mesa redonda, reunir diversos profissionais e fazer uma análise. Pô, por que que essa corrente se rompeu, né? Não tinha nada de anormal, de cargas adicionais naquela atividade, né? E fizemos uma análise assim. Então, aquela ocasião para mim foi uma boa, um bom exemplo para cá, né? No sentido de a gente mostrar que assim uma mesa reunida com vários engenheiros e técnicos, né? Não só engenheiros, mas técnicos também, técnicos de operação, técnicos de manutenção, pudemos discutir e botar em prática ali diversas disciplinas para tentar chegar ao consenso do porquê que aquele material se rompeu, né? Assim, o problema se deu, né? Mas a gente, pô, vamos, o que que a gente vai poder fazer para corrigir aquilo e fazer e não mais se repetir, né? E aí foi uma boa experiência logo no primeiro mês de gerência no terminal. Então foi uma correria no momento que me traz aí hoje bons exemplos para poder falar. Beleza. Uma coisa que eu queria perguntar, assim, é uma coisa que acho que é de interesse de todos os alunos que estão formando e os que ainda vão formar, é a forma de ingressar, né? A forma que você ingressou, na verdade, em todos os setores que você já participou aí, né? Tanto por via de seleção, quanto concurso. Eu queria que você explicasse um pouco e falasse, assim, brevemente a dificuldade que você encontrou e o que é que você fez para conseguir, né? Ok. Na companhia, né, na Petrobras, na Transpetro, Petrobras, no sistema Petrobras como um todo, ingressar na companhia nós temos aí três formas, né? Eu divido assim, né? A primeira forma é como concurso público, né? Que é no meu caso, né? Eu passei em 2012, então nós fizemos concurso na seleção de diversos profissionais, diversos engenheiros, fazendo a seleção, né? Na ocasião era por regional, né? Cada região tinha o número de vagas já pré-definidas e você escolhia a região para onde inicialmente queria ir, né? Muito embora não fosse a região para onde você fosse morar e trabalhar o resto da sua carreira, não. Era a região de entrada. E no meu caso eu morava em Manaus e fiz para lá e fiquei lá por aproximadamente 5 anos. Uma segunda forma de ingresso na companhia, eu falo assim como sendo empregados terceirizados, né? Não é empregados da companhia propriamente dito, mas são empregados que prestam serviço para a companhia. Foi como no meu caso, eu iniciei no sistema Petrobras como terceirizado em 2010. Então, fiquei alguns anos como empregado terceirizado, fazendo projetos, implementando projetos no campo, e isso foi a segunda forma de entrada no sistema Petrobras. E a terceira forma é através de indicação política, que é, no caso, para quem está ocupando aí cargos mais altos na hierarquia da companhia, né? Presidente, diretor, gerente executivo, então tem a indicação por meio de um político para fazer para atuar naquele cargo, porém, naquela função, porém, assim, geralmente tem um prazo definido, né, e ele pode sair a qualquer momento, né, então é através de uma indicação para ocupar uma função gerencial dentro da estrutura hierárquica. Então, assim, em resumo, eu considero essas três formas de entrada na companhia. Eu vou abrir agora para... Agradeço, né, as suas respostas aí. E vou abrir a pergunta para o público aqui, né? O pessoal que quer perguntar. E aí, Marcelo Tanaka fez uma pergunta aqui. Ele perguntou quais são as maiores demandas da indústria petroquímica sobre os engenheiros que estão formando. Quais são as maiores? Demandas na indústria petroquímica sobre os engenheiros que estão formando, né? Quais são, geralmente, as demandas maiores, né? Que buscam esses engenheiros? Aham. Eu não vou falar por assim, números, eu não vou ter os números aqui em mãos, né? Mas assim, pela minha experiência, pelo que eu vejo na companhia aqui, eu vejo muita gente atuando como nos dias atuais como sendo responsável pela manutenção, né? Então eu digo que hoje o campo da manutenção, né, está sendo muito bem digamos assim, está direcionando muito bem os engenheiros, né, ou técnicos, né? Então a força profissional nova aí para essa área, né? Então a gente tem equipamentos diversos, né? Equipamentos antigos, né? Em diversas regiões do país que requerem as suas devidas manutenções. Então o foco hoje eu vejo muito quem está entrando já tem um tempo que a companhia não vem fazendo concurso, mas quando entrando estava sendo muito direcionado para essa área, né? No passado, né, nós tivemos aí, nós tínhamos, hoje, infelizmente, nós estamos aí, já tem alguns anos, numa crise que não permite muito a gente estar fazendo novas implementações, implantando novos projetos, mas
sempre tinha os concursos que estavam acontecendo, os profissionais estavam sendo direcionados para implantação de obras, né? Então, sempre fazendo executando novos projetos no campo, né? Sejam refinarias, sejam terminais, dutos novos, e aí, só que essa área de implementação, assim, a gente vê que, devido aí a circunstâncias diversas, né, que não é o caso estar conversando aqui, mas foram reduzindo, né, e hoje eu vejo que a força de trabalho é muito direcionada à manutenção, né, mais uma vez, devido ao fato da gente estar com equipamentos muito antigos, né, em diversas áreas aí, né, então a manutenção requer sempre muitos profissionais. Gabriel Beltrano está perguntando por que a corrente rompeu, no exemplo que Beleza. você... Sim, sim. Nós fizemos análise lá e foi constatada corrosão mesmo do material devido à acidez do Rio Negro, né? Nós tínhamos aí na ocasião, o terminal lá os piers lá são flutuantes e lâmina d'água aí variando de 20 metros a 34 metros, porque o rio lá na região, ao longo de um ano, poderia subir até 14 metros, né? Parece um número grande, mas não é. E nós tivemos aí, quando a gente retirou a corrente rompida, nós fizemos aí análise e foi visto que realmente foi a corrosão devido à acidez, né, e ao tempo mesmo, né, então tínhamos dificuldades de manutenções preventivas devido a condições do rio, né, também, isso aí foi um fator que também levou, a gente poderia ter trocado essa corrente, esse cabo de aço com uma periodicidade maior, e isso, o resultado dessa análise levou a essa conclusão de que a gente tinha que fazer uma manutenção preventiva de menor. Nós atendíamos aos prazos da época, porém, nessa última ocasião, ela se rompeu com um prazo menor, né? Então a gente constatou que a acidez, junto com a carga cíclica que o rio proporcionava, né, com as tensões variando aí ao longo do período, proporcionou uma antecipação da falha, né? E aí a gente levou ao plano preventivo a reduzir esse prazo, né, e fazer uma manutenção preventiva com maior frequência, né? Então, em resumo, a resposta para o Gabriel foi a corrosão mesmo associada à fadiga. Andressa quer fazer uma pergunta? Pode falar, Andressa. Andressa? Oi, eu estava digitando no chat. Ah, tá ok. Se quiser falar. Eu acabei digitando no chat também, mas a minha pergunta é porque você disse que fez intercâmbio, né, Almeida? Aí eu gostaria de saber, assim, sua experiência no intercâmbio, o que você traz para você, né, dessa experiência, no que te ajudou, e se nesse período você cursou disciplinas do curso de engenharia mecânica e como foi? Oi, Andressa, boa noite. Eu fiz o intercâmbio durante a faculdade, né, 2007, agosto de 2007, a início de 2008, e na ocasião eu tranquei a faculdade para fazer o curso, para fazer o intercâmbio lá na Europa, na Irlanda. E nesse período que eu fiquei lá, eu não cursei, né? Eu tranquei a faculdade, não fiz a faculdade lá, né? Não tinha, na época lá eu também não fui atrás, mas também não tinha aquele programa de fazer o sanduíche, né? Como chama, né? Eu acho que é esse o termo, fazer a faculdade, um período da faculdade lá, mas não fiz, né? Então eu acabei atrasando aí o curso, a formatura em 6 meses, né? Devido a esse prazo, esse tempo que eu fiquei lá e não cursei lá na engenharia lá na Irlanda. Como resultado do intercâmbio, sem dúvida, né, quem puder ter a experiência é bom, né, tanto para o lado pessoal, digamos assim, da língua, né, também como o lado o crescimento, né, que você tem, né, morando, vivendo uma cultura diferente, você podendo estar conhecendo novas formas de trabalhar, porque no caso do trabalho eu falo isso porque eu tive na faculdade lá do país, né, em Dublin, e até conversei com alguns professores na época, né, assim, pensando se no futuro eu de repente tivesse a ideia de voltar por lá, né, não foi o caso, mas eu trago como algo positivo, né, pelo lado pessoal mesmo e profissional também. Então, quem puder, assim, trancar a faculdade, será que vale a pena trancar um período, 2 períodos, sei lá quanto tempo, para fazer um intercâmbio, ter essa experiência no exterior? Eu acho válido sim, né? Hoje em dia nós temos aí a necessidade de qualquer profissional tá com essas experiências fora do país sempre no seu currículo. Eu trago particularmente como sendo algo pessoal e muito de grande valia. Uma coisa importante é a questão do idioma, né? Que Também. geralmente
A gente tinha até uns anos atrás como é o nome do projeto? Esqueci agora, Ciência Sem Fronteiras, né? Sim. Ele levava os alunos de forma gratuita, né? Tinha uma certa seleção, geralmente era pelo inglês. A gente tinha também o Braftec também, né? Que eu acho que o Braftec era exclusivamente da França, né? Levava alunos para a França. Então, isso contribuía bastante. Infelizmente, a gente acabou perdendo esses programas aí. Espero que no futuro próximo a gente consiga retomar esses programas, né? Que eram muito importantes porque nossos alunos conseguiam ir para lá e, além de conseguir desenvolver bem a língua, né, outra língua, eles conseguiam também fazer parte do curso lá, pagar algumas disciplinas lá. Teve casos até de alunos que voltaram com um TCC pronto já, né? Trabalho de conclusão do curso pronto. Então, era bastante importante. Aí, Ramsés fez uma pergunta aqui. Então, Amés, como você avalia a proporção e a importância das atividades P&D, pesquisa e desenvolvimento, da companhia, em parceria com as universidades para a solução de algumas das suas demandas? Eu acho que nenhuma, assim, na minha visão, né, dificilmente nós temos uma companhia com o pleno conhecimento, a plena capacidade de desenvolver soluções para todos os seus problemas, né? Então, assim, a participação de uma entidade, né, no caso, uma faculdade, uma universidade, colaborando com o conhecimento do seu corpo técnico, né, os docentes e discentes fazendo prestando esse serviço, né, dando apoio com o seu conhecimento técnico, sem dúvida nenhuma, de grande valia para a companhia, né? Nós temos aqui pela Petrobras falando, né, nós temos o CEMPES, né, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, né, localizado no Rio de Janeiro, que é uma, digamos assim, vamos falar em outras palavras, uma universidade interna onde o pessoal estuda soluções. Porém, eles sempre têm parcerias com universidades, né? Nós temos aí cada universidade, não sei se ainda tem as bolsas, né, Petrobras, que faziam alguns determinados profissionais davam seu conhecimento individual, né, junto ao seu laboratório para a companhia. Então, eu acho, Ramsés, que é muito válido, sim, essas parcerias, né, e espero que continuem existindo, né. Nós sabemos aí das dificuldades no momento, né, nesse tipo de relacionamento, né, devido às circunstâncias diversas, mas eu espero que a gente tenha aí uma grande atuação, uma grande participação das universidades cada vez mais em conjunto aí com as empresas, né? Então, acho sim como positivo. A Petrobras, inclusive, fazia muita parceria com a universidade, né? Eu lembro que na UFRN tinha muitos laboratórios que eram montados pela Petrobras para desenvolver algum produto ou até para resolver algum problema que eles tinham lá, né? Eles investiam realmente pesado. Hoje em dia a gente já não tem tanta... Mas é uma coisa muito importante, realmente, né? Vamos torcer para continuar. Lipson Dias falou aqui, boa noite, eu tenho uma pergunta. Muitos de nós que estamos se formando, aquela letra bem pequenininha aqui para eu ler, estamos se formando recentemente e sem muita experiência no campo de trabalho, pois as universidades focam mais na parte teórica do que na prática. Que atitudes podem ser tomadas para não sentir quanto se tem para entrar no mercado de trabalho, né? Quais são as atitudes que podem ser tomadas para que não, o engenheiro que está se formando não sinta tanto quando ele entrar no mercado de trabalho? Olha só, eu citei o exemplo aí do projeto que eu participei, né, e muitos aqui da UFRN, que eu sei que estão aqui no evento, também participaram, né, e eu acho como sendo assim, uma forma de você pôr em prática, né, boa parte do conhecimento técnico adquirido em sala de aula, né? Mas, por sua vez, também, participar de um projeto desse dentro da faculdade, muito embora muitas vezes você não tenha nem remuneração, né? Porque não são todos os participantes que são bolsistas, né? Alguns são, como chama, né, de suporte, né? Talvez tenha um termo mas participam sem ter remuneração de bolsa nenhuma, né? Voluntários, exato, obrigado. E essa participação traz você tanto a aplicação do conhecimento teórico adquirido na sala, como também você está vivenciando a prática em si, né? No caso do aerodesign mesmo, assim, a parte, por exemplo, a gente lá tinha conhecimento, tinha a vivência lá com ferramentas diversas, equipamentos de oficina que muitas vezes na sala de aula você ficava ali só vendo, né, ouvindo o professor falar, pô, do que se trata um torno, e a disciplina em si às vezes era um pouco um pouco superficial, né? Você não tinha
a possibilidade de estar implementando, né, pondo em prática mais o seu conhecimento adquirido. E nesse caso não, no nosso projeto do Aerodesign a gente pôde lá estar participando, atuando nas oficinas da universidade. Nós tínhamos ali carta branca com os professores, né, agendávamos a entrada nas oficinas, nos diversos laboratórios, conversava, fazia experiências, né, fazia mesmo pôr em prática aí o conhecimento adquirido. Então, assim, eu não lembro quem foi que perguntou, mas eu acho que uma das formas de você sair da universidade já com, digamos assim, o conhecimento, um pouco de conhecimento prático, é você participar de projetos de extensão, né, participar de laboratórios, mesmo sendo voluntários, né. Bolsas não é para todo mundo, né, não são todos que conseguem, né, muitas vezes tem uma seleção, mas mesmo que seja como voluntário, vale a pena, né. Uma outra forma é um estágio, né. A gente sabe aí que temos aí no final do curso, geralmente as universidades pedem aí uns 6 meses no mínimo de um estágio supervisionado, né. Então, no último semestre você já tem em mente aí o que você quer, para onde você quer se direcionar na sua carreira, né? Então procura algo relacionado àquela área que você quer participar, que você quer trabalhar, consegue, fica no estágio, né? Conheço gente de se formar e continuar no estágio, né? Não reconhecido ainda como engenheiro dentro daquela empresa, mas também é uma forma de você estar agregando conhecimento frente a um cenário desse que nós temos na atualidade, né? Que é um mercado com uma baixa contratação de novos profissionais, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de você se manter atualizado, conhecendo e trabalhando também, né? Então, assim, o estágio, assim como o projeto de extensão, como eu citei o caso do Aerodesign, que tem muitos outros, né? Não pode desmerecer nenhum projeto. São exemplos aí de você sair da universidade já com o mínimo de experiência, né? De conhecimento prático na sua área de atuação. Denis Romário aqui disse que trabalhou com você no terminal de Icoari. Está fazendo engenharia mecânica na Nação, em Petrolina agora. Pô, que bom. Fico feliz aí de ter um colega de trabalho. Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloque aqui no chat. Acho que acabaram aqui as perguntas. Luiz Justino tem uma pergunta. Pode falar, Justino. Boa noite aí, parabéns pelo bate-papo, pela explanação. Sou professor aqui da UFOB, é uma pergunta que interessa aos estudantes, uma vez que a Petrobras é um dos concursos mais visados aí, de engenharia. Minha pergunta seria com relação a concurso, né? Se existe uma perspectiva de concurso para os próximos anos, aí a médio prazo, vamos colocar 3 anos, entre 3 e 5 anos. Vamos lá, Luiz, né? Infelizmente, assim, o que eu vejo, né? Eu também vou falar pelo conhecimento de notícias que está disponível para qualquer um, né? Não é porque a gente está dentro que a gente tem alguma informação privilegiada. Não, isso não existe. Mas o que a gente vê a tendência aí é de contratações dentro da empresa, ou seja, novos concursos muito espaçados, né? Não lembro quando foi o último que aconteceu, mas 2010, 11 foi quando eu fiz o meu, 2011. Nós tínhamos aí concursos a cada semestre, todo ano tinha um concurso novo acontecendo para ingressar na companhia, né? E diversos outros concursos fora do sistema Petrobras. Mas 2018, né? Acho que alguém colocou aí, talvez tenha sido aí o último concurso aqui dentro da companhia, né? Não sei, não existe previsão, pelo menos eu não tenho conhecimento, não por estar dentro da companhia, né? Mas também lendo em notícias que de novos futuros concursos aí para ingressar, infelizmente, né? Eu gostaria muito que tivesse, né? A gente sempre é muito bem-vindo, né, profissional novo, né, a gente sabe que sai da universidade doido para mostrar serviço, porém, eu não consigo enxergar esse horizonte aí com novos concursos para agora, né, não sei se as coisas tendem aí a dar uma virada, mudar aí o cenário, mas eu particularmente não consigo ver isso aí, né, mas eu repito, né, falo pelo conhecimento que está disponível aí para qualquer pessoa acessar, que é por meio da mídia aberta. Talvez seja quem pretende trabalhar para essa área aí, talvez uma terceirizada seria atualmente a forma mais fácil de ingressar, né? Exato, temos aí diversas obras não, né, mas diversos contratos acontecendo aí Brasil afora, né, e cada um desses contratos requerem profissionais de diversos segmentos, né, então, assim,
não deixa de ser uma forma de você estar trabalhando na indústria petrolífera, né? Mas não só dentro da Petrobras, né? Nós temos aí a área offshore, com aí o mercado sendo aberto aí para diversas empresas nacionais e mundiais, né? Para trabalhar, concorrer, vamos dizer assim, com a Petrobras, e as áreas e essas empresas eventualmente vão estar abrindo aí as portas para contratar novos profissionais, né? Então, assim, é uma maneira de você estar trabalhando no segmento petrolífero que não a própria Petrobras, né? Mas, assim, tudo pode acontecer, né? Espero que nós tenhamos em breve, né? Mas, particularmente, pelo que eu vejo aí, lendo na mídia, não consigo enxergar muito esse horizonte próximo aí de novos concursos para o segmento aqui na companhia. Acho que vamos encerrar aqui as perguntas, né? Ninguém mais pediu aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos que estão presentes aqui, agradecer ao Mélis por estar podendo participar com a gente e contribuir com a nossa jornada de engenharia mecânica aí, né? Trazendo mais uma possibilidade aos nossos alunos e aos alunos. Felipe, tem uma pergunta do Max David aí. Eu não vi, não. Você vai vendo aí, pode ler aí. O Max perguntou aqui, como você já teve a experiência de trabalhar como engenheiro e como gerente na companhia, poderia comentar especificamente sobre a vivência gerencial, né? Quais as habilidades e competências que você precisou desenvolver? Quais dificuldades e como lidar com o gerenciamento de RH? É uma boa pergunta para fechar o evento. Eu digo assim que a gente pode sair da faculdade preparado tecnicamente para o que deve vier, né? A gente tem um conhecimento técnico de diversas disciplinas dentro da universidade, mas o conhecimento, assim, a forma de você lidar com pessoas, né? Uma gestão de pessoas, né? Numa equipe, no trabalho, é muito difícil, né? Então, assim, atuei como gerente por 4 anos, né? Exatamente 4 anos. E tive diversas dificuldades, né, logicamente, né, iniciando na área gerencial dentro da companhia, mas sempre progredindo, né. Fiz diversos cursos, a companhia também nos capacita para atuar como gerentes, né. Fiz diversos cursos pela empresa de gestão de pessoas, né, de como relacionar com sua equipe, né, propor metas e também acabar com aquelas desavenças que existem entre empregados paralelos, né? Não só com o gestor, né? Então isso, assim, o lado gerencial de pessoas, né, é sempre difícil. Eu acho que qualquer gerente aqui que for indagado por essa pergunta vai dizer que numa gerência você resolver problemas técnicos é fácil, né, em linhas gerais. Agora resolver problemas pessoais o relacionamento é sempre uma coisa muito difícil porque você não tem uma disciplina de ensinar você saber lidar com as pessoas, né? Lógico, tem disciplinas que vão direcionando você para isso, né? Tem técnicas para isso, livros, tal, mas o lado pessoal, você saber associar o seu momento, né? Que você muitas vezes ali está um momento pessoal ali difícil, com um momento pessoal difícil do empregado que está ali com seus problemas também, não é fácil, né? Então, assim, tive diversos problemas, mas sempre consegui passar por eles, né, do lado técnico, né, e do lado pessoal também com os funcionários nas diversas gerências por onde eu passei, passei por isso e conto assim, hoje, qual é o resumo disso aí? É difícil? Mas é bom. Aquele que puder, tem gente que não quer ser gerente de forma alguma, prefere ficar na carreira, na parte técnica até o fim, né, eu gosto muito dessa área gerencial, né, atuei como gerente desde quando terceirizado, né, como gerente de projetos, né, e agora também dentro da companhia também já passei por esse lado. Então, assim, repito, é difícil, mas é bom, né? Para mim, pessoalmente, é uma grande motivação ser gerente, gerenciar equipes, né, parte técnica e pessoas também. Obrigado pela pergunta aí. É uma coisa que a gente não vê assim na faculdade, mas acho que a vivência dentro da empresa você acaba pegando esse feeling assim e consegue desenvolver isso aí, né? Exatamente. Então, acho que agora não tem mais nenhum aqui. Vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer a todos os presentes, em especial ao Mélis por ter participado e ter contribuído com a nossa jornada. Amanhã a gente tem outra palestra, Atuação do Engenheiro Mecânico em Instalações Industriais, com o engenheiro Gustavo Rodrigues. E aí, quem quiser participar, a gente vai estar disponibilizando o link, está lá na página do Instagram do curso, né? @engemec, o FOB. E aí vocês vão encontrar lá, e lá tem todo o link, e tem também
o link para inscrição. Então, venham participar com a gente, e a gente vai ter muito mais eventos ainda daqui ao fim da semana. Né? E aí, Camila, quer falar alguma coisa, Camila? Sim, claro, agradecer, né, mais uma vez a todos os participantes e principalmente ao palestrante, né, ao Meris, por ter dividido com a gente um pouco de sua experiência. Essa troca de conhecimento é muito importante, isso vai ajudar os nossos alunos também a se posicionarem dentro da universidade, tanto em relação às disciplinas, em relação aos projetos, para trilhar um caminho profissional como o seu, assim, de sucesso, né? Que é isso que a gente espera, que também os nossos estudantes e todos aqueles que têm interesse, né? Mesmo aqueles que já estão formados, né? Que têm a maturidade de continuar se informando, se capacitando, estudando para conseguir conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Então, agradeço imensamente aí por ter participado com a gente da palestra, desse momento da jornada, e fica o convite para a próxima, né? A gente mantém o convite. Na próxima, você está junto com a gente. Obrigada. E eu agradeço o convite mais uma vez, Felipe, Camila e os demais. Quer falar mais alguma coisa aí? Tá. Para o fechamento, assim, eu só quero deixar uma mensagem final aqui para cada um de vocês, né, que, assim, o cenário hoje não está fácil, né, primeiro pela pandemia, né, segundo pela política do momento, né, então, assim, a gente tem dificuldades do mercado, né, a gente está vendo aí contratações não tão fáceis, né, infelizmente, mas não desanime, né, eu acho que a engenharia é um campo de vasta aplicação, né, você tem diversos segmentos para atuar, e aproveite para se capacitar, né? Diversos cursos aí, a oportunidade advinda aí da pandemia, né? Que é o que? Você poder fazer diversos cursos que estão sendo disponibilizados de maneira EAD, né? À distância, né? Então, se capacite, né? Façam seus cursos aí e não esperem, não fiquem só achando, pô, eu quero meu emprego, não. Aproveite, se está difícil, vamos procurar uma saída, né? Vamos nos capacitar, deixar o currículo aí bem recheado para quando vier a janela a proposta, a gente já está lá com a possibilidade de pegar aquela vaga e abraçá-la e ser um grande profissional. Eu acho que essa é a mensagem final, né? Faça aí o seu treinamento, o seu crescimento no currículo para poder garantir uma boa vaga aí quando tivermos aí se Deus quiser, no futuro breve aí uma grande leva de contratações. Obrigado mais uma vez, Almeris, e boa noite a todos. Obrigado, pessoal.